Vamos então conversar agora ao vivo com o deputado federal Mário Ehringer, do PDT de Minas Gerais, que é autor deste requerimento de urgência. Deputado, obrigada demais pela gentileza. Aqui a gente vai noticiando e aprendendo, então é excelente que nós tenhamos a presença do senhor Isabel Mega, quem viabilizou essa conversa. Primeira dúvida bem genuína e simples, por qual motivo o senhor colocou em requerimento de urgência? Bem, na verdade, eu acho que a função precípua dos governos e do Estado é gerar bem-estar para a sua população. E não tem nada nesse momento que me faça acreditar mais do que o uso de medicamentos de alta tecnologia que estão aí disponíveis no nosso próprio organismo, porque isso não é essa história de uma pesquisa muito grande e tal. O primeiro peptídeo que a gente conhece, que a gente lembra, é a insulina. A insulina já é um peptídeo, mas que passou a ser usado agora nesse momento e que nós temos a oportunidade de obter grandes resultados em saúde pública, na saúde geral do paciente. Esse medicamento, eu usei, eu sou médico e eu usei e eu tive os benefícios do medicamento. Então, por que eu poderia usar? Porque eu tenho recurso para comprar uma caneta extremamente cara e as pessoas que mais precisam não têm acesso. Então, eu acho que nesse momento é o momento da gente entender que a preservação dessa patente nos vai colocar pelo menos uns 20 anos atrasado no direito de avançar. O que faz a sociedade avançar é estar todo mundo no mesmo tempo sintonizada no que acontece naquele dia. Se a gente esperar para daqui a 20 anos poder fazer a tirzepatida para ser vendida no Brasil, nós vamos estar 20 anos atrasados porque eles já estarão no outro mundo. Então, eu acho que a hora, além da questão da saúde pública ser importante, é uma resposta do Brasil aos mercados que nos mantêm atrasados no desenvolvimento. Seguimos aqui ao vivo agora, Isabel Mega, por favor. Oi, deputado, bem-vindo aqui novamente à CNN. Bom dia para o senhor. Quais são os efeitos que o senhor vê dessa quebra de patente no mercado? Considerando, por exemplo, que a gente tem um cenário de que muitos desses medicamentos estão entrando no país de maneira clandestina, de que aquilo que é ilegal a gente não sabe a procedência, a gente não sabe os efeitos disso. É uma maneira de você trazer uma implicação do barateamento do acesso, mas também de conceder um acesso mais seguro a esses medicamentos? Não tenho dúvida nenhuma, a sua pergunta é perfeita. Porque na hora que esse medicamento tiver quebra de patente, estiver sendo produzido pelos laboratórios brasileiros, pelos laboratórios nacionais, tiver um preço menor, cessa-se o interesse do contrabando. Ninguém vai precisar de contrabandear nada se nós temos aqui num preço razoável. Então acaba essa questão de se é bom, se não é bom, se é falso, se não é falso, se está contaminando as pessoas. Diminui o risco, mesmo que sejam medicamentos de boa qualidade, diminui o risco do transporte desse medicamento em condições inadequadas, que ele pode chegar ou sem condição de validade ou até levar a prejuízo físico às pessoas. Então, tudo vai ser vantajoso. Você não vai ter polícia precisando de tomar conta de fronteira para saber se o tirzepatida está passando ou não. Vai cuidar de outras coisas, vai cuidar do tráfico de armas, vai cuidar do tráfico de droga, vai cuidar do que precisar, não precisar de cuidar disso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Isabel, que quando nós fizermos isso, nós estamos, além de dar para a nossa sociedade um tratamento moderno, novo e que interessa a todos. Nós estamos colocando o nosso país no nível de tecnologia que os outros países, tecnologia médica, que os outros países já estão usando porque produzem e têm mais recursos. E estamos, além disso, protegendo a saúde das pessoas que correm risco de usar produtos que não sejam produtos higienizados, produtos descontaminados, produtos que efetivamente tenham o agente químico ali dentro, no caso, o peptídeo, né, ali dentro do medicamento, e é natural que é vantagem de todo jeito. Trazer aqui mais uma informação, deputado, para que nós possamos aproveitar a presença do senhor enquanto médico, deputado e liderando esse assunto, que é uma atualização da Anvisa, para ouvi-lo na sequência, tá? Nós estamos aqui com a Gabriela Garcia, nossa repórter
Opa, aparecendo já aqui em tela, ao lado do senhor, para nos contar que a Anvisa emitiu um novo alerta sobre risco de pancreatite por uso de canetas emagrecedoras. O Brasil tem 6 mortes suspeitas pela doença ligadas ao medicamento, então a gente vai compreender o que é essa informação da Anvisa e aproveitar a oportunidade de termos aqui o deputado para já discorrer sobre o assunto. Gabriela? Oi, Elisa, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. A Anvisa disse que são 6 mortes suspeitas e 145 casos suspeitos relacionados ao uso da caneta emagrecedora aqui no Brasil, casos de pancreatite. Esses casos teriam sido registrados entre 2020 e 2025 aqui no país. Essas notificações estão associadas a diferentes medicamentos utilizados para emagrecer, entre eles, por exemplo, a semaglutida, tirzepatida, dulaglutida. São medicamentos que chegam às prateleiras, são vendidos com nomes, por exemplo, como Ozempic, Mounjaro e Saxenda. Bom, esses medicamentos, eles imitam a ação do GLP-1, que é um tipo de hormônio produzido no intestino após as refeições que regula a glicose, estimula a insulina e promove saciedade. A Anvisa afirmou que a bula dos remédios desses medicamentos aqui no Brasil já trazem a possibilidade de eventos adversos como a pancreatite. Apesar do alerta também, a Anvisa esclarece que não houve alteração na relação entre risco e benefício dessas substâncias. Ou seja, o benefício ainda é superior, continuam superando, os benefícios continuam superando os potenciais efeitos adversos. Isso, claro, desde que o uso siga rigorosamente as indicações e também os modos de administração descritos na bula. Em abril de 2025, o órgão anunciou, então, uma medida que exige a retenção de receita médica para venda de canetas emagrecedoras. Por isso que o acompanhamento com profissionais de saúde é tão importante na administração desses medicamentos, principalmente diante do risco de efeitos adversos graves, como é o caso da pancreatite, que pode evoluir para formas necrotizantes e até ser fatal. É recomendado, então, o que a Anvisa diz? Que é recomendado procurar atendimento médico em caso de dor abdominal intensa e persistente, que pode irradiar para as costas e vir acompanhada de náuseas e vômitos. Só para encerrar, Elisa, a gente procurou as farmacêuticas responsáveis por esses medicamentos. Tivemos retorno até o momento apenas da Lilly, que disse em nota que a bula do Mounjaro adverte que a inflamação do pâncreas é uma reação adversa incomum e aconselha os pacientes a conversarem com o seu médico para obter mais informações sobre os sintomas. Elisa. Vê que interessante. Obrigada, Gabriela Garcia. E já compartilhando a palavra aqui, seguimos ao vivo com o deputado federal Mário Eringer, do PDT de Minas. Que interessante, primeiro, atentar-se, claro, aos alertas, deputado, ao trabalho da Anvisa de identificar isso e dizer, gente, continuem fazendo aquilo que a gente já adverte. Conversem com o médico. Deputado, quero te ouvir, por favor, no que isso encaixa no contexto desse projeto, pedido de urgência de vocês, no sentido até de queremos quebrar a patente, melhorar o acesso, reduzir o uso de produtos falsificados. Mas como é que você faz isso criando um ambiente de segurança de, olha lá, não é um liberou geral, você precisa continuar seguindo as regras para usar um medicamento como esse? Não, tem que ser, não é o liberou geral, porque não é o liberou geral, porque qualquer medicamento, principalmente medicamentos mais novos, eles precisam de serem acompanhados por uma equipe que está ali vigilante, inclusive. Essas notificações à Anvisa, e aí digo, a Anvisa é uma excelente agência de saúde, isso aí nós não temos dúvida nenhuma. Essas notificações à Anvisa, elas, primeiro que elas, se falar em mortes, número de mortes,
nós estamos falando de 2020 a 2025, nós estamos falando de 6 anos. Nós estamos falando de diversos tipos de medicamento, não é só da tirzepatida, são de outros. Além disso, nada indica que seja diretamente das canetas, porque pode estar associado às outras comorbidades. Uma pessoa pode ter a pancreatite por cálculo biliar. Ela pode ter por alcoolismo, que são as principais causas intensamente em torno de 70% a 80%. Então, tem diversas causas que podem levar à pancreatite. Então, e a própria Anvisa disse que o custo-benefício ainda é muito pequeno o problema para se rifar do tratamento. O objetivo principal é dar esse medicamento, porque eu vou dar um depoimento pessoal. Eu perdi 12 quilos, tá bom. 12 quilos menos. A minha pressão arterial voltou ao normal, eu tomava medicamento. O meu triglicerídeo, absurdamente, inclusive é uma das causas de pancreatite, o triglicerídeo alto, o meu triglicerídeo era 1.400, eu caí para 200. O meu colesterol era 800, eu caí para 180. Eu tinha apneia do sono, acabou. Então, o bem-estar é muito grande. A resposta é muito boa. E isso precisa dar essa oportunidade para as pessoas terem isso. Porque isso, além de ser bom para as pessoas, vai gerar em torno de 70 bilhões de economia para o SUS. Eu estou dizendo só do SUS, não estou falando do particular, da saúde suplementar, de economia, em termos de internação, de cirurgia e de um monte de coisa. O paciente diabético, ele pode fazer retinopatia, pode ficar cego. Quantos estão ficando cegos hoje, que a gente não quantifica? Ele pode ser amputado. Quantos estão sendo amputados que a gente não vê hoje? Então, na verdade, se nós formos esperar isso 10 anos, 20 anos, não sei quantos anos que a patente tem, nós estaremos deixando que essas pessoas com um tratamento ao alcance da mão não sendo usado porque nós estamos fazendo uma preservação de mercado. A alegação de que não pode quebrar patente, que desestimula as grandes empresas de pesquisa, desestimula nada. O custo desses medicamentos é muito barato. Isso é uma cadeia de aminoácidos pequena, forma os peptídeos, que vai mandar uma mensagem para determinado setor do corpo humano, exatamente para o que ele está feito, que modifica. É uma espécie de mensageiro, modifica as ações, estimula o funcionamento ou não. Então, nesse momento, o que a gente faz é tentar colocar para as pessoas que precisam. Nós temos uma previsão de até 2030, se não me engano, 32, sermos o país mais obeso do mundo. Ultrapassaríamos os Estados Unidos. Então, isso é muito sério. Nós não podemos esperar. É Monjaro já. Isabel? Deputado, uma das colocações contrárias a esse debate que, enfim, acaba que começou na Câmara dos Deputados a partir da urgência de ontem, porque até então a gente não tinha muito avanço nesse tema, daí uma discussão ser muito inicial também, mas um dos posicionamentos contrários vem da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Aqui um posicionamento deles vem no sentido de que eles enxergam que esse projeto gera insegurança jurídica, que afasta investimentos e que compromete a inovação no Brasil. Eu queria te ouvir sobre isso também. Se o senhor avalia que pode ter esse efeito de insegurança jurídica na indústria farmacêutica. Olha, Isabel, eu tenho uma dificuldade muito grande em entender esse tipo de argumento, porque sobrepõe aos interesses que são os objetivos de um governo, que é prover o bem-estar da sociedade. O governo não é para dar lucro e nem para dar prejuízo, é fazer coisas que melhorem as condições das pessoas, dos cidadãos. Quando a pessoa começa a defender sob a ótica de insegurança jurídica, tá legal, eu aceito que queiram manter um status e esse status tem que ser mantido. Tem determinadas coisas que eu entendo que deva ser preservado. Mas o que nos coloca, que nos insere tecnologicamente, em termos de saúde e até de tecnologia de comunicação, de defesa, isso nós não temos o direito, como dirigentes do nosso país, de deixar o nosso país atrasar. Por isso que eu sempre fui a favor, muitas vezes já me manifestei,
exatamente da engenharia reversa. Se você observar, nós estamos aqui falando, tergiversando sobre segurança jurídica. Me fala aí, qual que é o país que mais desenvolveu nos últimos anos e que não respeitou patente? China. Está aí a China. É uma potência mundial, equiparando-se aos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos fazia guerra, ela crescia, copiava, melhorava, aditava algumas coisas na tecnologia e está no tempo real. A China está muitos anos na frente da gente e há menos de 40 anos estava atrás. Por quê? Porque a China faz. O Japão fez no pós-guerra, Coreia do Sul fez, Vietnã do Sul fez, a China fez. Eu fico às vezes me perguntando, se eu tivesse nascido com os olhinhos puxadinhos assim, talvez nós tivéssemos já feito há muito mais tempo o nosso dever de casa, que é respeitar mais a nossa sociedade do que fazer pose e posições respeitando vontade de terceiro, que há muito tempo nos usam como laboratório de pesquisa, nós servimos, mas na hora que chega o medicamento para ser usado, ele chega a preço exorbitante. Então, na verdade, eu acho que chegou a vez da gente começar a pensar seriamente no nosso país, nas pessoas, porque isso está cansativo. A gente está sempre correndo atrás do rabo. É muito difícil. Eu admito que a patente ou o direito autoral de um filme, de uma música, de uma poesia, que são coisas muito importantes e partem de uma criatividade pessoal, do trabalho pessoal de criadores, isso tem que ser respeitado e deve ser respeitado. Mas quanto a essa questão da tecnologia, da ciência, não, realmente eu não acho que tenha que ser. Deputado, muito obrigada por trazer aqui o seu olhar, as defesas em relação ao assunto e a justificativa do quanto isso pode ajudar a saúde como um todo. A ver se vai adiante todo esse debate. Deputado federal Mário Ehringer, de Minas Gerais. Muito obrigada, deputado. Bom dia. Obrigado, Elisa. Eu espero que a gente possa continuar falando desse assunto muito fortemente e outros assuntos que nos interessam, viu, Isabel? Porque nesse momento o que nos interessa é trabalhar muito forte para que isso chegue às barriguinhas dos nossos brasileiros, que é onde a gente aplica o medicamento.